Salve galera, Poçamo aqui e hoje eu quero mostrar para vocês as 5 estrelas dos dados abertos. O que é esses dados abertos? É você colocar na internet as informações de modo que não só pessoas possam ler a informação, mas que outros sistemas possam extrair esses dados e dar significado a eles. Então, vocês já vão entender um pouquinho melhor o que significa. E essa iniciativa foi criada pelo Tim Berners-Lee, que é o criador da web, que é a web, ela veio depois da internet, então a internet foi o tráfego dos dados, né? Teve o e-mail, a criação do e-mail teve antes, e a web são os sites que você conhece, que você pode navegar pela internet através de sites e através de hiperlinks. Então você tem a página web, você coloca links e você vai para outras páginas. E ele, quando resolveu criar isso, ele quis que a web fosse aberta como ela se propôs a ser. Quer dizer que ela não seria algo proprietário, como no caso é um aplicativo hoje, como o Instagram, que você coloca as informações lá, você navega entre perfis, fotos, mas o aplicativo não é seu e você não tem controle nenhum sobre aquilo. A web é diferente, todo mundo pode criar seu site, criar as páginas, linkar e ninguém vai te impedir isso. Então, só que existem formas de você publicar esses documentos de uma forma muito melhor do que ela tem sido feita hoje, na maioria dos casos, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, tem um site desse negócio aqui chamado Dados Abertos, que ele propõe a implementação de um esquema de 5 estrelas dos dados, ou seja, para que as informações fiquem democráticas, fiquem abertas, todos tenham acesso, para que a internet não fique restrita às corporações. Porque ela foi, né, no início dos anos 90, ela se tornou aberta, né? Ela já nasceu aberta desse jeito, mas com o passar do tempo as big techs elas dominaram e hoje algumas poucas empresas estão controlando. Então a maioria das pessoas hoje já nem entram mais em site, né? Elas estão em rede social, em aplicativo, e isso com o passar do tempo pode ser ruim, né? Pode haver a censura, pode haver bloqueios, você não vai poder colocar as informações que você quer, porque o que vai importar mesmo é a opinião dessas empresas e dos governos. Mas essa iniciativa dos dados abertos, basicamente ela começa na primeira estrela, é você publicar algo que possa ser lido por pessoas, né? Então, você coloca um PDF na internet, ela é acessada através de um recurso, né, que é você colocar um link aqui, né, um link que tenha acesso ao PDF, você vai acessar aquilo ali, né? Só que isso não pode, para você extrair os dados dele, é uma coisa totalmente manual. Você vai ter que, um por um, para os dados, fazer aquilo para dar significado a eles. E as 2 estrelas, a segunda estrela, é já colocar num formato proprietário, mas os dados tabulados, que nem o Excel. Então, o Excel você tem as linhas e colunas. Então, aqui ele até dá o exemplo de colocar os dados. Depois vou ver os últimos exemplos aqui. Mas colocar os dados você consegue identificar através de linhas e colunas. Deixa eu ver o que quer dizer isso aqui. Vamos baixar. Aqui. Espera aí. Por exemplo, dados proprietários do Excel, né? Então, o Excel é um formato proprietário, né, da Microsoft, mas os dados você consegue acessar eles. Por exemplo, essa coluna data,
Você tem as datas e a coluna temperatura tem os dados das temperaturas. Então, uma máquina consegue identificar, né? Se você pegar, né, o B4, por exemplo, o B e o 4, você vai ter o valor 2. Então, você pode ter sistemas que possam ler essas informações e aproveitar elas para utilizar em outro sistema, para apresentar gráficos, enfim, para fazer bastante coisa. Isso com qualquer dado, com qualquer informação. Pode ser nome, utilizando informações de pessoas, dados financeiros, dados de saúde, né, da pessoa, né, temperatura, peso, medidas, enfim. Vários sistemas podem aproveitar esses dados. Então, voltando aqui, a terceira estrela é os dados CSV, que é um outro formato. Ela é praticamente igual ao Excel, só que ela é um formato formato não proprietário, ou seja, não tem uma empresa por trás. Na prática, é praticamente a mesma coisa. E a quarta estrela é o RDF, que é você colocar URIs, né, para identificar recursos, e isso vai apontar, né, vai ajudar a apontar para coisas, né? O que é uma URI? Significa, né, identificadores uniformes de recursos. Ou seja, se duas coisas têm a mesma URI, elas estão dizendo a mesma coisa. Então, só para você dar uma olhada aqui, o que significa os dados assim. Por exemplo, mostrar dados. Ela tem algumas metadados dentro daqui, ó. Por exemplo, na coluna aqui no nome, aqui você vai ver em spam, logo mais abaixo, e tem esse metel predicted, sei lá. Daí tem a data, enfim, isso é um formato que você tem uma URI que ele está utilizando, por exemplo, utilizando um vocabulário para dizer o que é, né? E aqui tem mais informações, né, dizendo que é Celsius, que utiliza graus Celsius, então ele utiliza esse vocabulário metel. Vamos ver o que é metel. Esse metel, ele descreve temperaturas, então ele é uma coisa mais técnica, ou seja, quando um dado está usando, né, a gente está usando para essa coluna aqui, a gente dá nome, ó, isso aqui, essa coluna são as datas, essa linha aqui é a data em si, essa coluna é a temperatura, e aqui estão os valores. Então você dá nome aos bois e diz isso aqui pertence ao vocabulário metel, ou seja, existem outros vocabulários, esse aqui é um deles. Então, se tem uma outra página em qualquer outro lugar do mundo que utiliza esse vocabulário, daí você encontrar duas URI que idênticas, quer dizer que estão falando da mesma coisa, estão falando o mesmo idioma, né? Então, como tem, né, tem o português, tem o inglês, as linguagens do ser humano, né? Então, nós falamos aqui português, mas se a gente for lá para outro país que fala português, a gente vai entender eles falando, né? Então, apesar de ter umas diferenças ali. Então, pode haver até outros vocabulários que descrevam essas mesmas coisas, mas com características diferentes, informações um pouquinho diferentes, e dá para fazer ali uma adaptação entre elas. Então, os sistemas eles vão ficar muito mais inteligentes, abertos. Então, você une isso com uma inteligência artificial, não tem limites, ele pode fazer muitas coisas, né? Então, porque é muito difícil para um computador ele ler as informações e dar o significado. Ele vai ler palavra por palavra, né? Letra por letra, mas nós, os seres humanos, é que tem a capacidade de identificar isso. Isso é uma data, isso é uma temperatura que está em graus Celsius. Para o computador não é fácil isso. O computador ele processa coisas muito rápido, mas ele, nesse quesito de você olhar e ver, ele é burro nesse sentido, né? Mesma coisa, você dá uma paisagem para ele, que eu estou vendo aqui da minha janela, tem passarinhos, tem árvores, tem flores, tem uma casa ali do lado. Então, em uma fração de segundos, o meu cérebro já identificou cada coisa. Agora, você dá uma imagem dessa para um computador, tem que ter uma inteligência artificial muito boa para identificar o que é cada coisa, e ainda assim ela pode errar.
Então, e aqui a quinta estrela, ela é muito parecida com a quarta, só que ela existe, aqui ele adiciona a diferença. Ele adiciona, né, ele faz uma linkando, né, a DBpedia. Né? Ele pode linkar essa URI com outras que possam descrever outras coisas, né? Então você pode ter um vocabulário que explique cidades, né? Que descreva cidades, estados e países, né? Então poderia ter uma outra coluna aqui dizendo a cidade, por exemplo, Foz do Iguaçu, São Paulo, Florianópolis, e quer dizer que aqueles dados estavam linkados, já não era mais o vocabulário Metel, mas era de um outro vocabulário de cidade, né? E cidade pode estar ligado a estado, a país, enfim, pode estar ligado, enfim, daí os dados abertos eles se tornam muito mais reaproveitados, mais parecidos com a linguagem natural dos seres humanos. Então, o universo de coisa que pode acontecer ali é bem complexo, né? Aqui nessa página tem mais informações do que cada coisa é, as diferenças. Então, existem tecnologias já que estão sendo feitas, né? Pedaços, né? Que podem ser utilizados para criar tecnologias, mas ainda não existe uma adesão em massa disso aqui. Né? Então, existem esses vocabulários que estão sendo criados, né? Existem vocabulários para tudo. E então todo o mundo pode ser descrito como informações como se fosse um grafo, né? Então, ali como você viu a questão de temperatura, pode estar associada a uma cidade. Daí você pode entrar num outro contexto que não tem nada a ver, por exemplo, pessoas moram numa cidade. Então, pessoas, a população de uma cidade, que daí é um vocabulário de pessoas. Por exemplo, tem um vocabulário chamado person, que né, na real tem vários vocabulários relacionados a pessoas, né, de empresas diferentes, mas basicamente ela descreve pessoas, né? Por exemplo, e lá tem o nome, tem idade, aonde nasceu, aonde ela mora, você pode descrever. Esse tipo de vocabulário poderia ser usado, por exemplo, uma rede social descentralizada, onde seus dados eles não estão numa plataforma como o Twitter. Eles estão numa plataforma sua, ela é totalmente sua, e você compartilha esse dado diretamente com outras pessoas. Então, isso aqui é uma grande... é uma previsão do futuro, é algo que já foi previsto lá por esse Tim Berners-Lee, lá no início dos anos 90. Então, qual que é a evolução da web? É uma evolução natural, e primeiro era a web 1.0, que era esses dados, né, ter as páginas estáticas da internet. A web 2.0 já a partir dos anos 2000, que são as redes sociais, ou seja, os próprios usuários que alimentam as informações, enfim, essa troca de interação entre pessoas. E a web 3.0 é a web dos dados, onde os dados são compartilhados, e isso de certa forma não vai ter, teoricamente, a influência dessas big techs. É claro, se isso acontecer, elas vão achar alguma forma de contornar isso, porque na verdade a tecnologia em si ela não vai funcionar sem ter bons aplicativos, né? Então elas podem criar esses aplicativos, ecossistemas, e enfim, mas a proposta dos dados abertos é que tudo fique distribuído, fique informações acessíveis para todos e com significado, e que outros sistemas se alimentem disso e possam criar outros sistemas, criar
formas de visualizar os dados melhores, né? Então, utilizando uma inteligência artificial, se você compartilha seus dados, tem toda essa informação, né? Então, imagina no futuro, né? Se você compartilha essas informações com o e-commerce, né? Ele vai ter muito mais inteligência para te sugerir coisas, né? Claro que isso envolve a privacidade, mas por outro lado, você pode ter sistemas que possam, que só você tem acesso, e aquilo vai te ajudar na tomada de decisões de dados, daquilo que você deve fazer. Então, todo o teu cotidiano pode estar mapeado ali e tipo, vira um assistente pessoal melhorado ainda, se você tem todas essas informações aí. Então, pessoal, os dados abertos é isso. Então, a gente é uma iniciativa de colocar os dados abertos. É claro que para isso, né, não é simplesmente jogar um PDF lá que você cria e joga, mas quando você está na quarta e quinta estrela, você tem que descrever esses dados. Então é algo mais trabalhoso, é algo que talvez não tenha uma adesão em massa muito grande, mas que possa ter. Então eu creio que é um caminho que algumas coisas importantes possam dar, a gente colocar o significado, né? Então a gente possa criar o nosso perfil na nossa própria máquina, sem que ninguém tenha acesso, você coloca os seus dados e um outro sistema lê esses dados, você compartilha com quem você quiser. Então ali você poderia compartilhar teus conteúdos, tuas informações, e aquilo ficaria acessível para todos, né? Não ficaria preso a alguma coisa, né? Então a gente pode utilizar isso aqui para cada vez mais os dados não fiquem em uma ou duas organizações ali, como a Meta, a Microsoft, Google. Então isso é uma grande tendência, eu acredito que não tem como a gente fugir disso. Então, valeu, galera, aquele abraço, até mais.